Olá, eu sou a Tainá Cardoso e está começando mais um episódio do Diário de Produção. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o curta O Silêncio das Palavras. O João Gilberto, que foi o diretor, ele está aqui representando a Retravo, né, a produtora. Conta pra gente um pouquinho, uma sinopse aí do filme, por favor. Então, Os Trens das Palavras conta a história de uma mãe e uma filha que têm uma relação bem conturbada entre si, e essa filha acaba voltando para visitar sua antiga casa, acha um caderno e a história vai se enrolando a partir disso. E de onde surgiu essa ideia? Então, foi um brainstorm da equipe inteira, a gente estava sentado na faculdade, a gente começou a conversar, Legal. abordar diversas ideias e a gente chegou à conclusão que a gente queria tratar uma pauta que fosse importante. Então, Bom, a gente decidiu optar por essa relação de mãe e filha, tem uma relação um pouco conturbada e a gente escolheu essa história. A partir daí. bom. E como vocês decidiram a paleta de cores? Tem a ver com a ideia também, claro, né, para contar a história. Como. Então, a gente tentou seguir uma linhagem sempre de cores mais quentes, para Uhum. retratar também que a Vera é do Nordeste, então a gente seguiu toda essa linhagem de cores quentes, que é algo que, eh, como posso dizer, aconchegasse o coração das pessoas enquanto elas estivessem assistindo o curta. Teve alguma situação engraçada durante as gravações? Ah, teve Você quer teve contar pra gente? Conta pra teve gente então. teve uma cena que a gente estava tentando gravar, a principal deitada na cama, e a gente ninguém é alto o Ah, que é a suficiente câmera ativa, isso. sei. Então a Aham. gente pegou uns bancos, começou a subir em cima, a Bia teve que se equilibrar ali pra gravar, e foi algo bem legal de fazer. E ficou boa a cena? Muito Sim, boa. ficou bem legal. Vocês precisaram regravar algumas cenas? O cenário é todo, né, na casa, Isso, é uma como que casa. foi também? Então, É. a gente estava precisando de uma locação. A Uhum. gente queria gravar tudo em uma diária só, por conta do tempo, dinheiro, de tudo que a gente precisava. Então, a gente acabou usando a casa da Gabi, que era uma casa que já estava bastante que a gente queria passar. Foi Ó, acordado junto com os roteiristas, para ter todos os cenários que sejam próximos para fazer as sessões de cena. E a gente fez tudo em um dia, como eu disse, e uma diária só? foi uma diária só. Uau! A gente teve problema também com a questão da iluminação, porque a gente não tinha, equipamento suficiente pra fazer iluminação, então a gente teve que correr com o tempo para usar a iluminação do Da sol, foi bem legal. Tipo, teve alguns problemas, mas deu pra gravar. E você perguntou de da cenas que a gente cena teve regravou, as cenas na cozinha, a gente teve que regravar bastante por questão do espaço. Tipo, era uma cozinha que não é tão hum, espaçosa, de largura. Então, algumas cenas a gente teve que regravar por conta disso, fazer os movimentos das câmeras para não aparecer uma pessoa, foi assim. era um Tinha que lugar ter uma onde. dança das câmeras pra ninguém aparecer. A maioria das cenas Ah, foi por causa boa. disso que a gente regravou. Vocês têm intenção de distribuir esse curta além da mostra que teve? Então, a gente não tá fazendo um estudo pra mandar para o festival nem nada, a gente acabou só usando no Belas Artes. A gente pode pensar em tem que fazer um trailer, fazer todo um planejamento, só que como agora tá com outro projeto documentário, acaba ficando muita coisa em cima da Ah, outra, então é, agora a gente não tá tá pensando em na distribuir. gaveta por Isso. enquanto. Tem erros que todo estudante comete. Aham. Como vocês conseguiram fugir, tentaram fugir desses erros? Os erros que vocês cometeram também, conta um pouquinho. Sim, existem os erros, a gente tentou fugir deles, mas não conseguiu. A gente ocorreu alguns erros como falha na ordem de produção, a gente poderia ter organizado as cenas de uma forma diferente, acabou gravando cenas em lugares diferentes, ia gravar tudo de uma vez, Aham. foi esse um dos erros. A questão da locação dos equipamentos também, a gente acabou pecando um pouco no quesito da luz, como eu falei, a gente Hum. poderia ter reservado mais iluminação, pensado em mais coisas do tipo. E também teve um detalhe dos voice overs, e a Hum. gente acabou tendo que gravar em outra diária, teve que correr, a gente precisou da ajuda do Wellington para gravar, então foi esses erros que eu aponto mais, assim. E também antes de fazer esse filme, a gente tinha outro roteiro, só que a gente pensou em uma ideia Ah. muito fantasiosa e acabou não conseguindo fazer. A gente teve que fazer tudo em um mês, então o Trem das Palavras foi gravado em um mês Ah, só. então o prazo ainda diminuiu. Isso, foi roteiro, pós e a produção em um Uau. mês só que a gente Assim, uma dica, algo que você aprendeu com isso, que você passa para os estudantes que vão fazer, por exemplo, semestre que vem. tá, então uma dica que eu dou é não pensar em nada, tipo, muito complexo. Apesar de querer fazer bonito, fazer uma coisa que seja artística mesmo, pensar em algo que seja simples e seja bom. Então a gente fez, gravou em uma casa só, em um dia só. Ficou maravilhoso. Citou. O outro que a gente queria gravar, a gente queria usar 3 locações diferentes, gravar de noite, gravar na rua, então isso que acaba não abrangendo os nossos recursos. Então a gente teve que fazer algo um pouco mais. É porque orçamento é pouco, o O prazo é orçamento é pouco, pequeno, isso. O então. orçamento foi um negócio bem complicado, mas a gente conseguiu contornar também, e Aham. foi tudo deu certo no final das contas, mas teve muitos problemas que poderiam ser evitados por conta da nossa, ambição. A gente queria fazer algo muito grande, mas acabou que não dava. Mas ficou muito bom, sem as palavras, eu gosto muito do resultado.
Mas foi bom arriscar também, né? Sim, é bom arriscar, a gente tá na faculdade, né, tem Sim, que aproveitar o momento pra chutar alto, né, tentar fazer o que sim. dá. E você dirigiu e roteirizou também, não? Não, eu só participei da direção, Aham, querendo ou não, como diretor você participa de todos os núcleos, mas eu sim. participei mais da direção, coordenando as equipes e da pós-produção também. E você conseguiu colocar todas as ideias em prática? Ou Sim, teve alguma sim. coisa que ficou de fora? Não, todas as minhas ideias foram colocadas em práticas, mas a questão do roteiro é mais mérito dos roteiristas mesmo, eu só abracei a ideia e Uhum. coordenei junto com eles. E eu acredito que a gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria sim, porque a equipe toda se comunicou muito bem e deu tudo certo. Depois de assistir, você queria ter feito algo diferente? Falta de alguma coisa? Pior que não, eu realmente gostei do resultado, eu assisti aquele curta e eu falei: "Caramba, ficou do jeito que pelo menos eu tinha imaginado". E Você tá orgulhoso então do eu tenho resultado? bastante orgulho de ter nessas palavras Ai, sim. que bom. Eh, ele surgiu o roteiro, como você falou, você é diretor, o roteiro surgiu foi coletivo, como você falou, mas, essa ideia você falou que ia fazer algo importante. Quem foi que teve a ideia? Vamos falar de uma relação de família. De onde veio isso também que ela é nordestina, então tem um pouco de história pessoal aí? Então, a questão a gente fez um brainstorming, a gente só chegou ao conceito que a gente queria falar sobre algo que tratasse Importante. algo importante. Então os roteiristas ficaram bem livres para fazer qual seria a história no final das contas. Então, Aham. os 3, o Alberto, o Tony e o Daniel se reuniram, começaram a escrever e apresentaram a história para o grupo. Então, quem teve a ideia de fazer algo importante foi a produtora inteira, porque é um dos nossos valores, assim como a produtora que a gente tem. Então foi todo mundo que pensou nisso e a história foi desenvolvida por eles a partir Mas não tem nenhuma história pessoal ali? então, a história Não, pessoal foi não. foi mesmo criado. Isso, exato. Legal. Você disse que foi uma diária só, mas a edição eu imagino que não demorou um dia só, né? Não, a edição levou bastante tempo, a Gabi quebrou bastante a cabeça pra editar o curta, ela Aham. levou um tempinho, mas, a questão da diária ter um dia só é por conta realmente dos recursos, do orçamento. Não tinha como a gente fazer mais diárias, não tinha dinheiro pra Sim, pagar as atrizes mais vezes, mas a pós-produção levou bastante tempo. foi a pós-produção demorou mais Demorou então. ba Legal. Aí você falou que foi um mês, é isso? isso, Do dia da ideia até finalização? não, a ideia teve um pouco antes, mas a partir da pré-produção até a pós foi um mês só. Consegui as atrizes, os ensaios, tudo foi em um mês, foi bem corrido. Depois de assistir você disse que tá bem orgulhoso, que não mudaria nada, é isso mesmo? Não mudaria nada? Eu mudaria, tipo, questões técnicas, ângulos de câmeras, mas a história em si eu gosto Ah, bastante. sim, em relação ao roteiro e Não, o roteiro criação tá você não maravilhoso, mudaria eu gosto nada, bastante. mas talvez na execução? É, na execução, a forma que foi gravada, talvez se a gente tivesse gravado cenas com outros movimentos, poderia trazer outras ideias, outras sensações. E uma coisa que eu queria também fazer era a questão, da ordem das cenas. Se a gente tivesse mais tempo, a gente Hum, poderia fazer algo muito mais elaborado e a sim. duração do curta, né, porque num curta tem que ter no máximo 20 minutos e eu acho que, sei lá, uns 25, umas meia hora daria pra trazer outros temas, outras ideias, Poderia elaborar mais a aprofundar história. mais a Isso, história, verdade. Porque a história fala sobre a mãe e a filha, a mãe ela faleceu, isso, ela certo? falece. E aí elas são brigadas, enfim, conta ali também um pouco eu acho que ela se arrepende, né? Isso, no a Esther, filha, ela volta pra casa, falece, ela acha um caderno, na qual sua mãe escrevia todos os sentimentos. E ao Sim, ler, ela vai vendo que aquilo que ela pensava que a sua mãe era, não era verdade. Ela via de uma forma como uma adolescente mesmo. Sentia sim. raiva, sentia essas coisas, e ao ler ela vai desenvolvendo mais, até porque já passou acho que 2 anos, então ela tá Sim. mais madura. E tem uma cena que você disse que é a cena mais engraçada de gravar, mas e uma que você assistiu, você gostou? Ah, o que eu mais gostei é a cena da discussão, porque tem toda a questão do tapa, e a gente conseguiu transmitir a ideia que a gente queria, Hum, e é uma cena que eu gosto bastante por conta dos ângulos que foi gravado, eu acho que foi a cena que ficou mais perfeita no filme, tudo que eu queria transmitir naquela cena, consegui. que legal. O plano e contraplano, o tapa, foi de primeira, foi a cena que a gente acertou de primeira, Ah, assim. não precisou regravar essa É, cena. é que eu estava com medo da gente ter que ficar, sei lá, estapeando a Esther toda hora e não ia ficar muito Aham. legal, Ainda mas bem saiu de que primeira. ainda bem, né. Sei que vocês usaram uma trilha sonora ali, mas pensa numa música que você por exemplo, o pessoal de casa vai pensar nessa música, vai entender o que é o filme. A trilha sonora principal foi de Tangerina, do Valência, ela transmite bastante a ideia que eu queria do filme, uma música leve, eu gosto Aham. bastante dela, tá até no trailer inclusive, que Qual é o nome? é Flor de Tangerina. Flor de Tangerina. Isso, Mas e uma que não tá na mas pronto, é, é difícil essa. Que sim. transmite toda a Uma segunda opção, vocês pensaram nisso? não, eu não Foi de cara participei, Flor de Tangerina, porque estava no roteiro. Os roteiristas já pensaram nessa música, então ela meio que ah, fechou com o filme desde o começo. pra ver.
Só o filme tá disponível no YouTube, eu vou deixar o link público pra vocês assistirem, provavelmente vai estar na descrição do vídeo, né. Aham. Então eu convido vocês a assistir, é uma experiência muito legal, Ciência das Palavras, e é algo que eu mergulho bastante. E a produtora, para o pessoal seguir também, Ah, acompanhar é vocês? @retravofilmes no Instagram, e eu Aham. espero vocês lá. Isso. Muito bom, já tá no YouTube, então esse vocês já podem assistir, não precisa nem esperar. Terminou de assistir aqui, vai lá e comenta, curte, Isso, tudo isso. compartilha para o pessoal. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada, Eu João. que agradeço. Até o próximo episódio. Esse foi o Diário de Produção de hoje.